Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quarta-feira, nossa reflexão está no livro de Salmos, Salmo 72, versículos 12, 13 e 14. Então, Salmo 72, versículos 12, 13 e 14. E eles dizem o seguinte: Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude, ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Amém. Bom, meus queridos, aqui o que me chamou mais atenção, né, nesse trecho do Salmo 72 é a frase final, né, do versículo 14. Pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. E ele aqui se referindo aos pobres, aos oprimidos, dos fracos, ou seja, né, para Deus, né, não há diferença alguma entre a pessoa ser pobre, ser rica, ser bonita, ser feia, ser branca, ser preta, ser parda, ser azul, não importa, né? Não importa. Para Deus, todos somos iguais, né? E é uma pena que muita gente ainda não enxergue isso, né? Que muita gente ainda, infelizmente, né, se, se preocupa, né, com cor da pele, com a crença da pessoa, com o que a pessoa aparenta, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda não se dão conta, né, da besteira, né, que estão fazendo quando julgam as pessoas, né? Aí dois erros, né? Primeiro julgar e depois julgar ainda pela aparência, né? Como se a aparência fosse importante, como se a aparência abrisse as portas do céu, né? E a gente sabe, né, queridos, que não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver, pois aos olhos, né, aqui eu ia falar, aos olhos de Deus somos todos iguais, né? Mas é a frase que eles falam aqui, que ele fala aqui, né? No versículo 14, e agora que eu estou vendo, né, na minha Bíblia aqui, Salmo 72, escrito por Salomão, né, aqui, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Então, queridos, né, para Deus, todos, sem exceção, têm a vida preciosa, a vida tem valor, né, para Deus, todos temos valor, não importa, né, se é um diretor executivo que ganha de uma empresa X, que ganha aí um baita de um salário por mês, e um mendigo que está na rua ali pedindo, né? Para Deus, somos todos iguais. Para Deus a vida é preciosa, né? Foi Ele que nos deu a vida e Ele sabe, né, o valor de cada um. Ele sabe quanto vale, né, a minha vida, quanto vale a sua vida, quanto vale a vida de todos. Ele conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, quantos você tem, ele conhece cada um e ele sabe, né, o valor de cada um. Então, queridos, né, que a gente hoje, nessa quarta-feira, que a gente reflita um pouquinho sobre isso, né, que para Deus não tem diferença alguma a aparência, a posição social, a conta bancária. Para Deus não tem nada disso, né? E a gente vê tantas pessoas aí é, ostentando, né? Ostentando. A gente vê aí algumas pessoas, né, com correntes de ouro, né? A gente vê lá em Dubai, né? Em Dubai
que é aquela ostentação, né? Que tem hotéis lá que a torneira do banheiro é de ouro, né? E eu fico pensando, às vezes, né, eu fico pensando, mas quanta besteira, né? Quanta besteira, né? Que agrega isso na vida de alguém? Você está no hotel e você for lá escovar o dente, a torneira ser de ouro, e em outro hotel a torneira ser normal, como é na nossa casa, como é em todo lugar, né? Qual a diferença, né? E acho que em Dubai mesmo também, que na Copa, né? Eu lembro que eu via na Copa lugares lá que o pessoal põe pó de ouro, né? Joga um pozinho de ouro assim na carne para temperar a carne, né? Que futilidade, né? Que besteira, que besteira. Aonde que isso vai agregar alguma coisa na vida da pessoa, alguma coisa de bom? Né? O que isso tem a ver, né, com Deus, com as coisas de Deus, com salvação, com agradar a Deus? Né? Não tem nada a ver, né? E já vi reportagem, né? As pessoas se não se comovem, né, mas as pessoas se comovem no sentido assim de ficarem assim de boca aberta, porque lá em Dubai mesmo, né, lá os táxis são Porsches, são Lamborghinis, né? Puxa, mas e daí, né? Aí, e tem pessoas, né, que ficam babando, que ficam, nossa, meu sonho é ir para Dubai. Eu não estou falando mal de Dubai, nem conheço, nunca fui, né, não tenho a mínima vontade de ir, mas não estou falando mal, né, eu estou dando como exemplo, porque lá eu já vi reportagens que é assim, né, e tem pessoas que dão um valor, né, altíssimo para isso, né, que sonham em ir para Dubai, em andar num táxi que é uma Lamborghini, ir num hotel que a torneira é de ouro, né? E onde está Deus na vida dessas pessoas? Né? Eu fico me perguntando, né? Onde está Deus? Então, queridos, né, que a gente reflita sobre isso. Primeiro, né, que Deus não faz diferença, né, de ninguém, né? Somos todos iguais, tenhamos muito, tenhamos pouco, somos todos iguais, né? E depois é isso, né? A nossa vida é preciosa, né? Seja ela qual for, a nossa vida é preciosa. Para Deus todos temos valor, tá bom? Então, por mais, né, que a gente veja aí pessoas ostentando, né? Pessoas com a soberba, né? Porque eu tenho, porque eu sou, porque, né? Não, nada disso. Isso não agrada a Deus nem um pouco, né? Nem um pouco. Então, que a gente traga isso, né, para o nosso dia a dia, né? Pois aos olhos a vida deles aos olhos dele, né? A vida deles é preciosa. Aos seus olhos, né, aos olhos de Deus, a vida deles é preciosa. A vida deles quem? Os pobres, os que pedem socorro, os oprimidos, os fracos. A vida tem valor, sim, toda ela, seja qual for a pessoa, a vida para Deus tem valor, sim. Tá bom, queridos? Então, que nessa quarta-feira a gente reflita sobre isso. Todos temos valor para Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria. Que hoje sejamos melhores do que ontem e que Deus nos dê uma quarta-feira repleta de bênçãos e milagres em nome de Jesus. E que a gente reflita, pense e nunca se esqueça disso. Aos olhos de Deus, somos todos iguais e a nossa vida é preciosa, sim, aos olhos de Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Até amanhã, se Deus permitir. Um grande abraço. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta a todos. Tchau, queridos. Com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.